Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida. Por isso, desejo toda sorte de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. Hoje o programa é dedicado para atender a demanda do seu coração. Sempre digo aqui, para que você possa anotar o nosso telefone, mandar temas, mandar perguntas, gravar vídeo no WhatsApp. E hoje esse é o programa, para atender aí as perguntas que nós recebemos todos os dias. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e graduado em História, Otávio Silva. Seja bem-vindo. Pablo, a paz do Senhor, é um prazer poder estar aqui entre amigos. Vamos lá, que seja uma bênção o programa para a sua vida. Ele também, que é coach integral, advogado, escritor, pastor presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, Adilson Batista, olha aí. Que bom, Pablo, estar aqui. Já estava com saudade, rapaz. E hoje a mesa realmente foi muito bem escalada, né? Até dei parabéns à produção pelo alto nível da escolha. Eu sou humilde da casa, mas eu estou feliz, honrado de estar aqui. E você que está em casa, preste atenção, porque com certeza a pergunta que você mandou a gente vai responder hoje. E se por acaso você não mandou a pergunta, mande, porque no próximo programa, quem sabe, a resposta seja para você. Boa, humilde da casa. Deus exalta os humildes, né? Então, hoje aí... Maravilha. Ele também, pastor presidente da Igreja União em Cristo, meu amigo Alan Cramo. Seja mais uma vez bem-vindo, Antenados na Geral. A paz do Senhor, meu irmão Pablo. A paz do Senhor para cada debatedores. A paz do Senhor para cada irmão que está nos ouvindo. Eu já estava com saudade, realmente, de estar aqui junto contigo. Saudade de ti, irmão Pablo. E já estou conhecendo o pastor Isamado e eu creio que nós vamos começar a desenvolver um relacionamento após esse programa. E você que está nos ouvindo, saiba que Deus tem grande coisa para falar para você. E eu abraço a palavra do pastor Batista, que falou aqui, né? Se você não mandou as tuas perguntas, ainda está em tempo, tá? Que próxima vez a tua resposta vai ser dada, tá? Ele também, que é pastor e teólogo, meu amigo também, Max Cassim, que chegou da Europa aí, né? Tá cheio de Deus. Esquece essa parte de Europa, rapaz. Continuo sendo Max Cassim, graças a Deus por isso. Fizemos essa viagem, mas graças a Deus voltamos, estamos aí bem. É um prazer estar aqui com você, com todos os amigos aqui, estão aqui junto aqui. Sempre um prazer. Um abraço também para aqueles irmãos que estão nos assistindo, que às vezes eu encontro com alguns irmãos em algumas igrejas e falo, viu, vai ser lá na Boas Novas. Então um abraço para todos. Pastor Diaci, irmã Dorcas, vocês aí, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Vamos participar do debate, vamos aí conversar um pouquinho hoje. Maravilha, inclusive, tocando nesse assunto da Europa, teve um pastor amigo meu que ele falou, um europeu lá, um cristão, você sabe que a Europa é um continente pós-cristão. Disseram que eles estão orando para missionários voltarem lá para poder ajudá-los nessa obra. Interessante isso, né? Um país pós-cristão agora pedindo ajuda para o povo brasileiro aí para levar a palavra. Não sei se passou por isso. As pessoas não têm noção para como é que está a situação da Europa mesmo, que é espiritualmente falando e questão de cristianismo. Está realmente muito difícil. Nós fomos lá, gravei até um vídeo com um dos portugueses que congregam lá, é do ministério de lá, e ele mesmo, como português, ele falou a dificuldade que é em lidar com o cristianismo, principalmente com a igreja, com pessoas de Portugal mesmo. Não só lá, que a gente foi na Inglaterra, na Holanda, fomos pela França também, a gente viu como é que está a situação realmente da Europa, está muito difícil. Então, quando as pessoas às vezes ouvem a gente falar que nós fomos para a Europa pregar, pensa que a gente foi para passear. A gente aproveita e passeia, mas a situação lá também está muito, muito complicado mesmo. Então, ore mesmo pela Europa. Já é uma dica aí, então vamos orar pela Europa, até porque tudo começou, né? Uma boa parte do cristianismo começou ali. Muito bem, pastores, primeira pergunta de hoje aqui de um telespectador, me ajuda a responder. É correto cristãos participarem de movimento como feminismo? O que vocês acham em relação ao movimento feminista? A gente sabe que até a motivação inicial é até louvável, mas depois quando se torna um ativismo, quando se torna um feminismo radical, já foge da intenção principal que era... que a gente sabe que a mulher foi muito maltratada, muito desprezada ao longo da história, até o autoritarismo do homem fez com que a mulher sumisse. Hoje, o feminismo está forte aí. Vou começar aqui pelo Max Cassim. Pablo, assim, o problema é como está agora o movimento feminismo. Quando se iniciou isso lá na época
Revolução Francesa lá, era até princípio um bom movimento, porque elas estavam pedindo os direitos de votar, trabalhar, ter profissões, assim como nós, os homens. Louvável isso, porque é um direito de todos, isso aí é direito de todos. Agora, no movimento que nós estamos vivendo na atualidade, nos extremos que nós estamos vivendo, chegou ao ponto de agora, no próprio carnaval agora, está proibido de cantar a cabeleira do Zezé e uma outra marchinha de carnaval tão antiga, só para satisfazer o desejo das feministas, porque estão falando que essas marchinhas desprezam as mulheres. Ô, gente, chega numa situação que acaba se tornando pessoas chatas. Deus que me perdoe falar assim, mas acaba se tornando pessoas chatas, porque perdeu a noção de que para que lutar? Não está lutando por uma causa justa, está lutando por uma causa que quer tipo assim, disputar. A questão não é disputar, a questão é botar todo mundo de maneira justa. Claro que a gente sabe que no mercado de trabalho, nos dias de hoje, existe a questão ainda de luta, ainda na questão de igualar salários, que existem, não sei porquê ainda, funções de alguns empregos que homens ganham mais do que mulheres. Mesmo homem e mulher trabalhando na mesma função. Não sei porquê. Isso é errado, com certeza. Agora, da forma como algumas estão querendo colocar, já está, tipo assim, está se tornando uma situação muito chata. Agora, a questão dos evangélicos participarem, no movimento extremo que está tendo, eu, particularmente, eu não participaria. Se fosse uma questão de repente, para dar um apoio, para querer justiça de uma maneira igualitária, para todos viverem de uma maneira justa, beleza. Agora, para viver da forma como estão querendo, eu, particularmente, não aprovo isso, não. O problema, como o pastor Max está citando, são as deturpações do que houve com o feminismo em si, né? O ideal político, né, social que tinha foi deturpado. Então, assim, eu acho que ao invés de uma mulher cristã ela fazer valer o ideal do feminismo, ela pode fazer valer o ideal do evangelho, que é muito mais sadio, né? O feminismo hoje, uma das principais frentes, luta contra os abusos sexuais, contra a violência, contra a mulher. E isso o evangelho já faz. O que Paulo disse? Que o marido, né, ele deve coabitar com entendimento com a sua esposa. Que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu acho que a igreja, de um modo geral, cada um está tentando se apegar a uma filosofia, cada um está tentando se apegar a um ismo dessa vida, né? Hoje a gente vê que existe cristão defendendo marxismo, são tantos ismos que a gente abraça, e na própria faculdade de História, quando eu estava formando, o Max está aqui também, que tem formação nessa área, a gente vê que praticamente todos os ismos que a história obteve debandaram, né? Então, o feminismo ele se torna ruim quando ele passa a agir como o machismo. Se o machismo é a subjugação do homem subjugando a mulher, o feminismo está tentando fazer a mesma coisa, né? As mulheres já não querem mais ser parceiras nem submissas, não. Elas querem agora subjugar o homem e sobrepor. E aí debanda, né? Acaba virando algo ruim, deixa de trazer bons resultados para poder trazer um malefício, porque foge do que a palavra determinou para a nossa vida, seja ela conjugal ou social. Agora, é interessante que quando Deus criou a mulher, Ele não criou a mulher da cabeça, para que ela não seja ela que fosse determinar as regras, não é? O homem continua sendo sempre, não é, aquele que determina as regras. E também Deus não criou a mulher pelos pés, para que ela não fosse pisoteada pelo homem. Infelizmente, o homem tem pisoteado, tem maltratado a mulher ao longo da história, e esse maltrato ainda existe e às vezes existe nas nossas igrejas. Sim. A mulher é subjugada na igreja, não é? Sem direito a nada, sem direito a falar, sem direito a colocar às vezes os dons que Deus lhe dá, os talentos que ela tem, sem direito a mostrar que ela também, apesar de nós termos papéis diferentes, mas diante de Deus somos iguais. Deus nos usa da mesma igualdade. Sem direito de demonstrar que também ela pode ser usada por Deus. Então nós encontramos até o feminismo frenético em algumas igrejas. Eu já fui igreja onde
toda a liderança era só mulher. Só mulher. E o homem sentava embaixo e a mulher fica em cima, não é? Todos os dons ministeriais pertencem à mulher. Então, nós vamos dizer que até o feminismo existe no meio da igreja, não é? Então, Deus não criou a mulher nem pelos pés para que ela fosse pisoteada, mas Deus criou a mulher ao lado, na costela. Para quê? Para caminhar junto, igualdade, ao lado do coração, para ser aquecida, protegida, não é? Mas uma vez que a mulher, ela quer inverter esses papéis, não é? E que a mulher, ela quer se tornar cabeça, aí é um problema agora. Infelizmente, o movimento feminista, ele alcançou um extremismo. Como que o pastor Max diz, começou tudo bem, as propostas eram boas. Elas lutavam para ter a sua igualdade, para ser reconhecida na sociedade. Mas hoje em dia, também abraçando aquilo que o pastor diz aqui, não é mais essa proposta, já fui para outro extremo. Qual é o extremo hoje? De subjugar. E eu cantaria até uma coisa aqui. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. O movimento feminista hoje seria esse hino que elas cantariam sempre, toda hora. Então, ao invés das mulheres da igreja cristã, não é, abraçarem isso, elas deviam se preocupar em saber quais são as propostas hoje, porque o problema são as propostas. Nós não estamos nada contra o movimento, mas as propostas, que elas analisam as propostas e que elas vejam que tudo isso que elas estão procurando, o evangelho proporciona tudo isso. Isso aí. Adilson. Concordo plenamente com o que os resumo aí colegas, desse com o que os bloco. colegas já disse, mas o que eu sempre falo onde eu passo é que todo extremo é perigoso. Sim. Então, já foi abordado aqui que a proposta inicial do feminismo era realmente uma necessidade, era uma coisa lógica. Só que todas aquelas propostas iniciais já foram alcançadas. Então, hoje, o que nós vemos é o quê? Um movimento subliminar por trás de tudo, onde tem interesses políticos, interesses partidários, até internacionais, que visam usar alguns grupos minoritários. Então, no mundo do direito, existe uma máxima que é o quê? O direito público sobrepõe sobre o direito particular. Então, uma maioria precisa estar, né, o interesse dessa maioria precisa estar sobre o interesse de alguns. Você não pode ficar uma minoria aqui fazendo um barulho, né, e a maioria ter que aderir a isso, não. Isso é uma questão lógica. Então, o que eu entendo é, Jesus veio, deu liberdade à mulher, deu voz à mulher. Jesus veio e fez isso. É isso mesmo. Plenamente, atendeu tudo. Agora, a pergunta que fica para você que está em casa é, por que entre 12 discípulos ele não colocou uma discípula? Olha aí. Entendeu? Então a gente tem que ver, porque toda liberdade tem que ter limites. E acredito que a proposta do Evangelho já é uma proposta completa para homem e principalmente para a mulher. Então não tem, eu estou dentro da igreja, a pergunta era, o cristão, a cristã, a mulher, deve participar de movimentos feministas? Acredito que não há necessidade, porque a Bíblia já tem tudo que uma mulher precisa. Ela não precisa sair da igreja e fazer parte de movimentos lá fora em busca de ideais. Se ela quiser se candidatar a um cargo político, vereadora, né, em prol da sua cidade, aí é um outro assunto. Agora, ela sair da igreja para abraçar uma militância feminista, acredito que não deve. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, que é assim, por que Jesus chorou quando ele viu Lázaro morto? Referência a João 11:35. Essa resposta nós vamos dar no próximo bloco. Então não sai daí que o Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco. Sempre muito bom ter você aqui, viu? Você é o patrimônio. Eu sempre digo isso aqui, faço questão de repetir que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, é você antenados aqui, aprendendo conosco sobre a palavra de Deus. Quero incentivá-lo a
como eu falei aqui no início, a mandar mais perguntas para a gente, mandar tema, gravar vídeo no WhatsApp. Salva o nosso telefone aí. Visita a nossa página no Facebook, curte, compartilha, que nós temos os melhores momentos ali, os recortes, para que você possa rever e relembrar também. Além disso, esse programa vai estar no YouTube. Você pode rever o programa no YouTube também. Bota lá no Antenado, você vai ver uma lista de programa nosso com todos os temas que abordados aqui. Então, queremos a sua participação. Muito bem. Antes de terminar o outro bloco, nós falamos aqui sobre uma pergunta que diz o seguinte, Adilson. Por que Jesus chorou quando ele viu Lázaro morto? Que é João 11:35. Existem algumas especulações, né, sobre a interpretação dessas lágrimas de Jesus. Alguns dizem que Jesus chorou porque ele tinha que ressuscitar Lázaro, já estava no céu, ele teve que voltar. Pô, vou ter que trazer ele de volta, não é possível. Outros dizem que ele chorou por compaixão. Outros dizem que ele chorou porque naquela época tinha os pranteadores, né? Na verdade, ele chorou, não foi por causa de Lázaro. Porque para que ele ia chorar por causa de Lázaro? Porque se ele ia ressuscitar Lázaro, ia chorar por causa de Lázaro. Provavelmente, alguns dizem que ele chorou por causa da incredulidade do povo que estava ali, né, diante do pecado, e o povo chorando, porque os pranteadores eram pagos para isso. Então, eles estavam ali chorando de uma forma hipócrita. Então, Jesus chorava mais pelo povo que estava, pelos hipócritas do que pelo próprio Lázaro. O que vocês têm a dizer em relação a João 11:35? Bom, vou pegar aqui, ó, já está com o gatinho na mão. Você já antecipou a resposta, né? Eu apresentei aqui o que o povo diz. Essa pergunta já foi feita lá no seminário onde eu dou aula e um dos alunos lá me perguntou exatamente a mesma coisa. E aí, eu não sei o que os colegas vão falar, eles têm liberdade para dizer o que quiserem, o que eles acham melhor, né? Eu vou puxar... Vamos fazer um movimento aqui. É o menor versículo da Bíblia, né? É o menor versículo da Bíblia, olha aí, ó. É o menor de todos. Então, o que eu coloco aqui é o seguinte, em primeiro lugar, vamos no próprio texto. No verso anterior diz, e Jesus, movido de profunda compaixão, logo em seguida vem Jesus chorou, ok? Então, vamos pensar no texto. O que Jesus sentiu foi uma profunda compaixão por ver um amigo seu morto. Então, hoje, o que falta na igreja é profunda compaixão, porque nós temos uma facilidade de sentir profunda compaixão quando é parente nosso. Quando é da nossa família, quando é alguém muito chegado, mas é meio parente também. Mas quando é amigo, mas não é tão parente, não é parente, a gente não tem muita essa compaixão. Então, o texto se prende a dizer que Jesus foi movido de íntima, de profunda compaixão, para nos dar um exemplo de que a igreja dele precisa ser conhecida pelo amor, pela capacidade de ter compaixão. Hoje eu vejo dificuldade na igreja em ter compaixão. Então, as lágrimas seriam em razão... A princípio seria isso. O segundo motivo é o que você já antecipou. É que Jesus já sabia que Lázaro ressuscitaria. Isso ele já sabia. Ele é presciente, ele tem essa capacidade. Então, quando ele chega ali e vê pessoas que já tinham conhecimento prévio dele. Ele não é a primeira vez que ele estava ali, não. Ele frequentava a casa de Lázaro antes. Ele tinha amizade com Lázaro, com a família de Lázaro, com os vizinhos de Lázaro. E aí chega ali e encontra Lázaro morto. Bom, tranquilo, vou ressuscitá-lo. Mas ele encontra gente que já tinha ouvido Jesus, gente que já tinha conversado com Jesus, pessoas que tinham uma noção de quem era Jesus e do poder que ele teria. E aí encontra, eu imagino, o primo de Lázaro, pessoas, né, parentes, tudo ali chorando, sem falar naqueles hipócritas que estavam ali apenas pelo cachê. Fala, me dá 50 aí que eu choro a noite toda lá. Quer dizer, aí Jesus, eu imagino que Jesus chorou por causa dessas situações, para nos dar exemplo de compaixão, da importância da compaixão dentro da igreja, porque quando a igreja não tem compaixão, ela só vive atrás do dízimo. Né? Se não tiver compaixão, você só vive na base do vem cá. Então, Jesus ele mostra para nós um exemplo. Ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo se batizando, ele dá o exemplo, né, tudo para a igreja, inclusive de ter compaixão. Então, entendo desta forma. Muito bem. Tem alguém pensando diferente para a gente passar para a próxima pergunta? Vai lá, não Otávio. discordando do pastor que falou, né, até porque
quando a gente vai pregar, a gente procura fazer uma interpretação em cima de cada fato, de cada ponto, mas a gente tem que considerar que, sobretudo, Jesus era homem, né? É o que o escritor aos Hebreus fala, que ele participou da carne e do sangue. Então, Jesus não era Deus e homem, ele era Deus-homem. E como homem, a Bíblia está cheio de exemplos de sua humanidade. Ele dormiu, ele teve fome, ele chorou, né? Então, assim, às vezes a gente, claro, busca no texto algo para compreender um fato, assim como a gente tenta compreender as pessoas e, dentro de cada reação que as pessoas têm, a gente tenta entender, por que fulano está triste? Por que fulano está chorando? E a gente está tentando fazer aqui essa interpretação de Cristo. Mas eu acho que o mais importante a se perceber ali é que aquilo ali é um reflexo da sua humanidade, né? Jesus está chorando porque ele é homem. Ele está movido por um sentimento, qual? A gente especula analisando o texto, a gente tenta investigar. Mas por que Jesus dormiu? Por que Jesus teve fome? Por que Jesus caminhou? Por que ele não foi flutuando pelo ar? Boa, então ele aqui era tem homem, então ele fez coisa de três homem. interpretações. Uma pela humanidade dele, por compaixão, pela incredulidade dos hipócritas, do povo. Eu tenho mais uma Tem ainda. mais que eu uma aí? posso Vamos falar? lá. Posso, mais uma ainda. Chorar por ver o que o pecado faz com a sua criação. Isso aí. Porque Mais foi por causa da queda que entrou a morte. Então, no meu ponto de vista ali, é justamente o que a Bíblia está querendo mostrar ali, são dois pontos de vista que a gente tem que ter. Primeiro, é o choro humano, que a gente não pode deixar de ser humano. Eu costumo dizer que antes de ser crente, a gente tem que ser gente. E é o que tem acontecendo muito nos dias de hoje. As pessoas estão perdendo a humanidade. Tem crente que vibra na rede social assistindo um vídeo de um cara que é um bandido sendo morto. Vibra com aquilo, ainda fala que se fosse ele faria pior, mataria aos poucos. Então, está perdendo a humanidade. Jesus, ele era humano. E também a questão de ver a situação, o que o pecado gerou. Quer dizer, por causa do pecado, a criação hoje tem que morrer. A Bíblia deixa bem claro que a morte, seja do ímpio até, não é agradável aos olhos de Deus. Deus não fez ninguém para morrer. Deus nos fez para a gente viver. Porém, por causa da queda, a morte entrou. Por isso que Paulo deixa bem claro, por um entrou a morte, por outro entrou a vida. Maravilha. Então vamos para a próxima pergunta. Quer Eu colocar queria alguma... acrescentar Então, por favor. Ele podia ter chorado por incompreensão. Ele chega e a Bíblia diz que ele passava tempo na casa de Lázaro com a sua irmã Marta, Maria, não é? E tendo relacionamento com eles deveriam conhecer quem era Jesus. Mas mesmo com todo o tempo de relacionamento que Jesus teve com essa família, eles não puderam discernir que ali estava o Deus homem. Eles não puderam discernir. Aí a Bíblia vai dizendo que quando Lázaro vai falecendo, e detalhe, Jesus não estava longe de onde Lázaro estava. Ele estava a alguns quilômetros. Bastava ele andar, ele chegava rapidinho. Mas de propósito, ele permanece aí e chega um momento, ele fala para os seus discípulos, vamos, porque Lázaro está dormindo. Então ele sabia que Lázaro havia morrido. Muito bem. Então, quando Jesus chega, as irmãs falam o seguinte, Jesus, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Espera aí, se ela tivesse a fé do centurião romano, que diz, manda apenas uma palavra, que o meu servo será curado, vendo Jesus sempre como Deus, aquele que a sua palavra, ele não pode ser confinado por espaço, por tempo, por distância, não é? Aquele que quando a sua palavra é liberada, ele se cumpre. Elas não tiveram nessa percepção. Aí depois tem outra que fala, Jesus, ele está dormindo. Não, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele viu literalmente que ele se relacionou com uma família que, apesar desse relacionamento, não entenderam quem ele era. Então, há um choro de desespero. Peraí, estou me relacionando com ele, não me compreendem até agora. Não entendem quem sou eu, não entendem o que eu trouxe para essa humanidade. Então, isso aqui pode ser mais uma hipótese. Muito bem, então vamos lá. Tem 10 perguntas ainda aqui. Vou pedir a ajuda de vocês para a gente tentar aqui chegar até o final do programa respondê-las. Vamos lá. Filmes de terror dão legalidade ao diabo? Olha aí. Sim. Sim? Sim. Sim. Sim, é? Olha Sim. aí. Então pronto. Sim. Então é sim. Sim, porque tem 3 sim aqui e falta mais um ali. E eu posso dizer uma coisa? Bom, eu concordo com todos. Mas se uma pessoa que tem emocionalmente equilibrada, psicamente preparada, espiritualmente preparada, bom, eu vou olhar um filme de terror para fazer uma pesquisa.
Sim, tudo boa. bem. É, uma boa Concordo. resposta. Agora, o que é Não, legalidade no ao diabo? âmbito Para o geral, nosso telespectador entender, olha vamos só, lá. dá legalidade, sim. A resposta é sim. Ela dá sim. Agora, vamos deixar claro que não é só isso que dá legalidade ao diabo. Às vezes o camarada não vê filme de terror porque dá legalidade ao diabo. filme de Mas terror faz entra muitas outras coisas. Entra na então. licitude, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. verdade. Então eu posso ver? Posso, eu, mas por se eu exemplo, sou não fraco, vejo, vou mas ficar tudo com bem, medo e cada vou um achar que tem vulto na minha casa, eu não vejo. O que o diabo faz quando vejo um filme de terror? Vamos lá, pra gente entender um pouquinho Desculpa, mais a fundo. É como se eu estivesse atraindo aquilo para dentro da minha casa. Quando eu leio algo, eu estou abrindo uma janela dentro de mim para que eu possa receber aquilo que eu estou lendo. Quando eu vejo algo na TV, é como se eu estivesse abrindo uma janela dentro de mim para que eu possa receber. Quando eu ouço uma música, é como se eu estivesse abrindo uma janela para que eu possa receber aquilo que eu estou ouvindo. Então, será que a consequência é espiritual ou mais Sensibilidade, psicológica? né? Nessa questão, você se sensibiliza. Sabe por quê? Tem pessoas, eu já lidei já com alguns tipos de pessoas que vieram passar por um processo de libertação e brabo. Algumas porque leram um livro, outras porque viram um filme, outros porque ouviram uma música. Mas não é por isso que todo filme é do diabo, todo livro é do diabo e toda música é do diabo. Entendeu? Isso vai de cada um para cada um. E aí é que entra aquela frase do filósofo que vai dizer: conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer. Claro que é para a questão do evangelho, a gente também tem que se conhecer. Por isso que a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E isso aí não é só para a questão de julgar o que eu fiz de errado, para ver até onde vai a minha condição de receber aquele Você falou do medo, né? Do medo que Sim, desperta o medo, porque você vê uma novela, você vê um filme bonito. Teve um filme agora, aquele A Culpa é das Estrelas, que o pessoal estava falando. O pessoal estava altamente tocado pelo filme. Por quê? Porque gerava, né, um sentimento de compaixão e, ao mesmo tempo, algo bom dentro das pessoas. Corpus Christi? Não, qual foi? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Corpus Christi, eu ouvi dizer que é um filme que está vindo por aí, que falaram até mal do filme. Mas Paixão de Cristo foi outro, que as pessoas passavam mal de vendo aquilo. Então o filme, ele tem esse poder porque é arte, né? Ele tem esse poder de te sensibilizar para Paixão de algo. Cristo? Sim. Aí entra um outro problema aqui que eu queria levantar, que é o quê? A questão dos erros doutrinários. Porque a pessoa vê um filme que foca muito na questão do demônio, como ele age, como ele manifesta. Aí ele vai e acha que aquilo ali é parâmetro bíblico. Aí ele vê um filme que fala do inferno. Ele acha que o inferno é daquele jeito. Igual teve um livro que tinha aí, não vou citar o nome, né? Mas que falava que o inferno tinha braços, tantos braços pra lá e tal. Aí os crentes começaram a ler aquilo e falaram assim: não, porque o inferno é assim, assim, assim. E a gente começa a dizer o que a Bíblia não disse, né? Então esses filmes de terror ainda corrobora para isso, para erros doutrinários. O camarada achar que o filme de terror, né? Tem um filme de terror que tem Gabriel rebelado contra Deus. Pô, pelo amor de Deus, vamos ter sabedoria. Boa, então a resposta aí tá bem respondida aí para você, viu? Me ajuda, pastor, tem mais 7 perguntas aqui, ainda estamos indo pro terceiro bloco. A gente vai ter que vai dar tempo, sim. Vai dar tempo. O que a Bíblia diz sobre felicidade? Mas essa nós vamos responder também no terceiro bloco, viu? Não sai daí não, porque o Antenados volta já já. Antenados na Geral está aqui de volta para o terceiro bloco, um papo muito abençoador e muito edificante para sua vida. Muito bem, a gente terminou o segundo bloco falando sobre os filmes de terror. Quero passar para a próxima pergunta, mas eu queria só finalizar, porque eu acho que é assunto importante que a gente tocou aqui, né, Max? O poder da influência até na vida das crianças, dos adolescentes, as mensagens subliminares, como prejudica a vida de uma criança ou de um ser humano que é sensível àquilo que passa pela televisão, né? Aconteceu casos que eu já vi do garoto assistir Simpson e sabe que o Bart maltrata o pai. Aí o garoto maltratou o pai porque falou: olha, o Bart diz que você é tal. Então, olha só como é que é a influência de uma criança. Inclusive até no meio homossexual também. Rei Leão, sério que os Teletubbies também tem um A televisão, a tendência, a influência, a mídia né, na tem vida um poder pedagógico, tem um né? poder A gente não muito forte. pode ignorar isso. Então, assim, a gente tem que orientar os nossos telespectadores a sempre, você que tem filho, filha, você mesmo, aquilo que contamina os teus olhos, porque você sabe que os 5 sentidos é onde, né, entra a porta da janela da tua A alma. Bíblia deixa bem claro que os nossos olhos são a janela do corpo. Então você tem que vigiar temos com que que você prestar vê, atenção sim. com os olhos. Viu? Vamos lá, pastores, o que a Bíblia diz sobre felicidade? A gente tem que correr aqui, mas o que vocês acham, bem rapidinho, o
que é felicidade para a Bíblia? É um momento? É um bem? É uma circunstância? Ou é uma vida sendo vivida? É um estado? O que é felicidade segundo a Estado de Bíblia? espírito que a gente alcança em Cristo. Né? Quem tem Cristo é feliz e ponto. Independente das circunstâncias. Independente. Nós temos respostas bem firmes quando nós lemos em Mateus capítulo 5, né? Isso a respeito das bem-aventuranças que Jesus fala. Ele não fala que felicidade é circunstancial, que felicidade depende da posse, sabendo que a realidade do povo naquela época era um povo subjugado pelo Império Romano. E Jesus veio para uma massa de pessoas bem pobre, sofrida, não é? Pessoas que não tinham mais esperança nenhuma, e Jesus vem dar uma esperança para elas. E a esperança que Jesus sempre vai apontar, ele vai dizer o reino, ser filho, o reino. Todo o discurso ele termina sempre reino, reino. Abraça uma causa. Se você sofre por causa do reino, abraça uma causa, tudo reino, reino. Em outras palavras, a felicidade está em saber já, sendo vivo, nesse momento, saber que você faz parte do reino e ainda nesse tempo que você vive, saber que você já é filho de Deus. Isso aqui é a felicidade. Bom, então respondida a pergunta, né? A felicidade está baseada não no ter, mas no ser. É isso Tem a mesmo. ver mais com o ser que você é. Aí, quando você Ser é para feliz, você, ser para a sociedade, ser para o próximo e ser para Deus. se você ser, acabou. Não tem bomba, A não carta tem de crise Filipenses que mostra te isso, tira né? a tua, É conhecida tua como a paz, carta né? da alegria, e Paulo estava preso. Como é que um preso está alegre? Então, felicidade é estado de ser, viu? Então, sinta-se feliz por estar com Cristo. Não é por ter uma porta aberta, uma cura, uma bênção material, o que seja. É Cristo que é a tua felicidade. Até na cova e até na fornalha de fogo de Nabucodonosor, a tua felicidade é Ele. Né? Pastores, mais uma vez aqui, vamos lá. Deus pode se arrepender? O que vocês acham? Será que Deus pode se arrepender? Que a Bíblia diz que ele se arrependeu. E aí, hein? Aí é tema Olha para aí. outro programa, Olha né? aí. Porque aí seria um É polêmico, tema... né? Não, além de polêmico, ele demandaria, exigiria muito tempo para falar aqui, né? Nós temos Agora, aí várias perguntas. Tem. Tá longe, tá Eu diria 6. que arrepender Tá não, mas 6. entristecer sim, né? Ah, sim. Eu poderia Aí- responder uma coisa? Porque como é que ele vai se arrepender? não, Até a ideia. entristecer já é um termo que entra na mesma resposta que eu acho que a gente poderia dar para a questão do arrepender. Porque a Bíblia trabalha com algumas figuras de linguagem para a gente entender Deus, se é que se pode entender. Mas Deus se revela dessa forma, através do antropomorfismo, né, que é atribuições de formas. Quando fala que Deus tem mão, pé, olho, boca, Deus é espírito. Mas Deus usa uma linguagem através do corpo humano para que a gente entenda. E com os sentimentos Deus faz a mesma coisa, que é a questão do antropopatismo, né? Atribuições de sentimentos humanos a Deus. Então quem se arrepende é homem, quem se entristece é homem, quem se alegra é homem, né? Quem ama é homem. E essa linguagem, Deus usa essa linguagem para na sua palavra se revelar a nós. E ali na Isaías, a gente fala também sobre isso, também tem a ver com a tradução. Sim, com a tradução. A tradução. É isso que eu ia tradução, dizer. momento. A palavra no original não quer dizer arrepender no arrependimento sentido do nosso. homem, exatamente. Ali Aí- é apenas mudar de ideia. É porque o É isso entristecer, não com ele também, mas com o homem. É porque Não é com é ele o não se seguinte, arrepende, Pablo, ele se uma coisa entristece pelo homem. se arrepender do homem é mudar de atitude. Se arrepender na questão de Deus é mudar de ideia. São coisas totalmente diferentes. Eu posso mudar a minha ideia, mas não mudar a minha atitude. Entendeu? E não é uma questão de arrependimento, de metanoia. Entendeu? Mas quando se trata na questão do que Deus está querendo dizer, é tipo assim, estou hoje poupando isso, mas não quer dizer que eu deixei de fazer isso. Entendeu? Tipo assim, ele mandou Jonas para Nínive, profetizou lá o arrependimento, profetizou o arrependimento, o povo se arrependeu. Ele só reteve a ira. Depois lá na frente, lá o outro profeta se levanta e ele executa a ira. Pastor Ele é Pablo, longânimo, né? Pastor, eu posso te fazer uma pergunta? Vai querer responder também? Eu queria também Vamos lá, falar vamos uma lá. coisa. Tem mais 6 perguntas. Seria uma perspectiva realmente antropomórfica, não é? Tentar transferir, não é, o homem em Deus. Em que sentido? Para tentar entender um pouquinho quem é Deus. Porque Deus realmente é um ser que nenhum ser na Terra explica Deus. consegue entender. Ninguém explica Deus. Então seria uma forma de tentar entender um pouquinho daquilo que Deus sente, daquilo que Deus pensa, da forma como que Deus vai agir. E também mais uma outra coisa, arrepender significa irar. No sentido humano, Deus não era. Então como que ele vai se arrepender? Deus não se arrepende. Não tem Isso
Pronto, olha aí, essa aí é a nossa resposta. É isso aí. Pastores, me ajuda aqui é um caso pastoral. Aí, eu e minha noiva somos virgens. Ela quer que eu faça exame pré-nupcial. Eu devo fazer já que somos virgens? Ele deve Sim. fazer? Sim, sim. Eu digo sim. Porque, olha só, o exame pré-nupcial não tem nada a ver com a virgindade. É, É, porque apenas uma questão ele pode ter de saúde, o ele- tipo de sangue dele, tipo de É sangue isso dela. aí. se Até tem para alguma evitar doença de ter filhos com pré-existente. problemas no E futuro. ele Entendeu, pode então, também aqui? ter, e ele pode também ter, um exemplo, pode ter adquirido AIDS numa transfusão de sangue, não quer dizer justamente porque Isso que eu queria falar. foi por um Só porque ele é relacionamento virgem, sexual. Não vai fazer exame. Não tem nada a ver, não. Deve Entendeu? ser. Tem que fazer Pronto, sim. então olha aí, o conselho dos pastores, onde a multidão... Como é que é? A multidão de conselho. conselho, a Conselho, a sabedoria. sabedoria. O provérbio fala sobre isso. Então aí, ó, vai fazer logo esse exame, meu filho. Vai lá resolver logo o Vai seu lá, problema. casa, faz o que tem que fazer. É. Objetos podem conter carga espiritual? Olha aí. Eu gostaria de Lembrei até de 1 Coríntios 8, que ele, ó, Eu posso contar um Paulo caso fala aqui? que esses deuses não existem, né? Não serve de nada, esses deuses, ídolos. Mas e aí? Quem Assim, crê nisso? Tem? Conter deve conter alguma coisa, porque o próprio apóstolo Paulo fala que se tu for comer alguma coisa e souber que pertence a algum ídolo, não coma. Eu não posso não comer um frango procure macumba. saber. Um franguinho, se eu estiver com fome, a questão acho que não é nem franguinho como- Aí que o uma objeto questão de contém você carga. tentar a Deus. Porque se você está comendo porque você está com fome, beleza. Agora, se você está comendo para querer mostrar para alguém que você é mais poderoso que quem colocou a macumba, tu corre um sério risco de ser atingido por aquilo e ficar torto, como eu já vi gente ficar torta com aquilo ali. Então, Eu saí do restaurante esses dias, aí tinha um cara, terra, todo ataviado, aí tinha uma garrafa de champanhe na árvore, né? Aí o cara olhando, saiu correndo, deu um pico naquela garrafa. Eu saí e falei, meu Deus do céu, esse homem tá me É achando, imprudência, cara. né? É imprudência, é Podia ter quebrado intolerância o pé ali, religiosa. cara, errado, ali acertar a árvore. Não, no nosso país é intolerância religiosa, né? Eu acho que o objeto em si não contém nada. Como você falou, o ídolo nada pode fazer. Isaías, se eu não me engano, fala disso. Mas a gente deve, por causa da consciência, evitar certas coisas. Então, se eu tenho lá um totemzinho, né? Um ídolozinho do lar, que eu sei o que aquilo significa, para que eu vou ter aquilo dentro da minha casa? Se eu sei que aquilo tem uma importância religiosa que não é a minha, ou para mim, para a minha família, né? Então, assim, o objeto contém carga espiritual? Não, mas para que eu vou ter uma ferradura na minha casa, atrás da porta? Para que eu vou ter um trevo de 4 folhas na minha Você vai carteira? achar bonito, não gostar. Pastor Pablo, Se você for boiadeiro, né? Se for boiadeiro, Pastor Pablo, eu tenho um exemplo o Alan tem experiência que ele veio lá da Costa que do Marfim, lá ele até flutua, um dos né? ministérios que Deus mais tem trabalhado através da minha vida é mais na área de cura, de libertação. Então, há muitos casos para se contar nisso. E um dos casos que mais me tocou foi em Brasília. Um casal que ele trabalha na Câmara de Deputados, o marido, e ele recebeu um porta-retrato da sua chefe. Ela disse, coloca aqui nesse porta-retrato uma foto sua família, sua casa. Eu te amo. Ele levou de fato verdade. Ele colocou dentro do porta-retrato a foto do casamento dele e a sua esposa. Eles começaram a ter muitas brigas e muitas brigas. E um dia nós tivemos um culto de consagração nesta casa e uma mulher chegou aí e muito usada por Deus, ela falou o seguinte, você recebeu um porta-retrato a tua chefe? Falou sim. Está ali. Falou sim. Você colocou isso nesse porta-retrato? Sim. Pois é, ela consagrou isso. Para quê? Para que na hora que você colocar a foto, vocês vão ter problemas e desse problema vai vir uma separação porque ela quer você. O que ela quer? Ele foi, quebrou aquele porta-retrato, não é? Fui lá, viu a sua chefe, falou para ela, pois bem, eu sei agora quem você é. O que você queria fazer, você não teve êxito. Mas eu vivi esse caso literalmente. Outro caso também de uma É menina. importante São não muitos brincar, casos, né, né? hein, Muitos Alan? casos. Não A brincar com o gente mundo tem que espiritual, entender isso essa que é questão importante. da legalidade, né? Assim como na igreja nós consagramos coisas para o uso exclusivo de Isso. Deus, No nas reino das outras trevas também. religiões que trabalham com satanismo também consagram fazem coisas também. para seu uso. Mais uma pergunta aqui, pastores. Então não brinque com o mundo espiritual, porque ele existe muito mais que o real, né? Eu sempre digo isso, que eu não sou um corpo carnal que estou vivendo períodos espirituais de culto, de momento. Eu sou espiritual que estou aqui nesse período carnal aqui, mas já volto para o Pai. Muito bem.
Tenho visto muitos rapazes afeminados em minha denominação. Vocês têm visto aí? Com Só certeza. ela, só ele. Com Existe certeza. homossexualismo dentro da igreja? Responde vocês agora ou acham? depois? Vocês que são pregadores itinerantes aí, têm visto muitas olha, coisas. Tenho visto cada coisa. Cada coisa. Isso é uma realidade. Cada Isso é uma jeito de realidade. falar, de se mexer. E o pior ainda é que a igreja não consegue ainda se preparar para tratar com esse tipo de Esse gente. que é o grande problema, né? Porque ao invés de pegar a pessoa que está passando por essa situação, é por isso que eu falo, é muito corajoso falar para aqueles que estão do lado de fora da igreja. Fazerem carreatas, alguma coisa e querer falar daqueles que estão do lado de fora. Mas tem gente debaixo do nosso nariz, em cima dos nossos púlpitos, que estão com o microfone, que estão cantando, que estão pregando, que estão pastoreando, que estão liderando e que são. E que a gente, e aí eu falo a gente de uma forma geral, a gente não tem a capacidade de pegar essas pessoas e falar, meu filho, senta aqui que a gente precisa conversar, você precisa ser tratado, não. Por quê? Porque, de repente, ele tem algo, algum carisma, alguma coisa que atrai o povo. Então, eu vou te usar enquanto você for bom para mim. Enquanto você for bom para mim, eu vou te usar. Ah, o cara canta muito, pô, mas tem isso. Vamos conversar aqui, meu filho. Vamos tratar aqui. O cara prega muito, tem visão, revelação, profecia. Meu filho, isso daí não vai te salvar. Eu quero que você se salve. Senta aqui, vamos É conversar. importante, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa achando que a igreja é o céu, né? A igreja não é o céu, nem os irmãos são anjos, não. Ali tem homossexual, tem traficante, tem todo tipo de gente. Tem todo então, tipo de gente. Aliás, a igreja é para isso, né? Mas a igreja é um lugar para a recuperação dessas pessoas, né? O evangelho é claro, a Bíblia é clara. Então, o problema é que as pessoas querem que nós, a igreja, aceite todo tipo de pessoa. A gente aceita sim, para que elas venham e aqui elas sejam transformadas pelo poder do evangelho. Eu tenho dito uma frase que a igreja tem dado oportunidade para pessoas que precisam de tratamento. Então, como o pastor Max citou, canta bem, bota para cantar, mas não discipula, né? Prega bem, bota para pregar, mas não discipula. Porque às vezes a pessoa tem uma aptidão, um talento que é natural. Não é nem a questão do dom, não. Ela sabe fazer. Tem gente que não tem o dom da palavra, mas se você botar para falar, encanta. Por quê? Porque é a aptidão natural, a pessoa tem o dom da oratória. Então, eu acho que a gente precisa começar a ver isso, porque não é só questão de rapazes. Hoje a gente tem pastores que estão nessa condição, né? E que para o evangelho é uma condição errada, né? É uma condição em que a pessoa precisa ser recuperada dentro do padrão. Porque eu conheço gente que já foi do homossexualismo e hoje é uma pessoa que, se você olhar, você não diz que a pessoa foi. Aí a gente acredita que Jesus, ele pega o traficante, limpa, né? Pega o ladrão, limpa. Pega o político corrupto, limpa. Mas Jesus não pode transformar, né? Então a pessoa... Porque o problema é que tudo que você fala é homofobia. A pessoa, ela pode... É aceitável ela virar, né, um homossexual ou se assumir, não sei qual é o termo certo. Mas se a pessoa homossexual resolver virar hétero, as pessoas falam que a gente está sendo homofóbico e que Jesus não liberta e não faz transformação. Liberta. Nós cremos que Deus pode libertar todo aquele que crê. Então, nada é impossível para Deus, né? Vamos para um breve break, mas olha só, tem mais uma pergunta aqui. Não vou falar agora, vou falar no próximo bloco para que você sinta só o gostinho e não sai daí, viu? Antenados na Geral vai voltar para o quarto e último bloco com mais 2 perguntas. A gente volta já já. Antenados na Geral está de volta para o quarto e último bloco com um som muito animador aí. Já quero agradecer ao povo da sonoplastia aí que sempre está animando o nosso público do Antenados na Geral. Esse aí é o sonzão aí, ó. Olha aí, sonzinho bom, né? Para tocar na igreja, tocar num evento familiar. Vamos lá. Pastores, mais uma pergunta aqui. Olha aí, ó. A violência no Brasil, como no sistema carcerário, pode ter um fundo espiritual? Tem. Ou a sua crise política, governamental, ou tem alguma coisa ali do chifrudo Pablo, ali botando a mão? eu acredito que tudo que nós estamos vivendo hoje, no âmbito de política, sociedade, tudo tem um âmbito espiritual e muito forte. Assim, eu tenho conversado com muitos pastores, a gente crê que
houve alguma entrada em algum lugar, alguma coisa foi feita no oculto que a gente não conseguiu ver e que entrou essa força maligna que está atuando de diversas formas possíveis. Creio eu que possa ter sido pelo lado da corrupção mesmo. Porque a corrupção, eu costumo dizer que corrupção está além do pecado. O pecado é aquilo que a gente faz e sente naquele peso. A corrupção é quando o coração já está obstinado ao mal. E a gente tem visto a corrupção não só na política, mas em muitas outras áreas da sociedade e, infelizmente, em algumas igrejas. Então, tipo assim, é como se fosse um momento onde Deus estivesse nos deixando ao nosso bel prazer, conforme diz lá em Romanos. O homem fica muito tentando muito, não quer? Então, vou te deixar então do seu bel prazer para você ver o estado que você vai chegar. Então, é isso que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, nos presídios, nas ruas, violência aumentou, tudo está aumentando e para pior, e as coisas estão apertando mais ainda, e financeiro está apertando mais ainda, e falta saúde, falta tudo. Pô, febre amarela, que já estava literalmente liquidada, está voltando de novo. Isso não é normal. Então o problema é sempre espiritual, né? Porque quando o homem rompe com Deus, o cara entra em colapso, abismo, chama outro abismo. Quando o homem rota de colisão. a vida com Deus não existiria, né? Isso aí. Com problema certeza espiritual. É problema espiritual, e uma das provas mais evidentes é quando a gente vai lá no presídio. Isso. Eu, por exemplo, eu faço, né, participação de capelania prisional, e cada vez que você vai lá levar uma palavra para eles, quando você sai de lá, é como se você tivesse levado uma surra. Você sai assim, com a sua energia. Muito grande, parece que a energia é sugada. Eles olham para você assim, normal, estão ali te olhando e tal, mas você sai dali como se algo invisível estivesse sugando toda a sua energia. Você sai dali um bagaço. Então, porque há uma influência espiritual muito grande. Verdade. E outra prova disso é que, às vezes, um ou dois se rebela, movimento. Parece que há um negócio, uma energia que influencia os demais a aderir. Às vezes uma briga de 2 vira uma briga de 200. E esse porque último caso aí, teve até mesmo. cristãos que foram mortos. Foram os primeiros. Você vê que a batalha é tão grande que teve mártir ali dentro. Pablo. Você vê, Pablo, que pelo requinte de crueldade com que os caras mataram os outros, você vê que aquilo não é normal. Não é normal. A pessoa não está pura para fazer aquilo. Mas o cara é mau. O cara é mau, mas para o cara chegar ao ponto de cortar o pescoço de alguém vivo, meu irmão, eu não consigo cortar nem o pescoço da galinha. Minha mãe, quando ia cortar pescoço de galinha lá em casa, eu fechava o olho e via então a galinha então se batendo. Então, na época que eu era criança, me dava desespero. Imagina ver alguém vivo e você botando um facão no pescoço, cortando. Não é normal. Isso não é normal, não é natural, não é do homem. Por pior que o homem seja, ainda assim não chega a esse ponto. Abrir o peito, arrancar Tirou o coração e comer. Eita, meu Isso. pai. Pastor Pablo, pode dizer uma coisa? Na verdade, o que está acontecendo ali é nada menos do que o reflexo do que já está fora na sociedade, não é? Porque a violência está um absurdo. Você vai em Santa Catarina, a violência está pegando. Você vai em todo lugar, a violência está pegando. Como que o pastor Max está dizendo? Houve alguma legalidade, algum momento, algum lugar que nós não percebemos, não é? Mas eu falaria de uma coisa, porque eu tenho muitos parentes que estão no exterior, não é? E todas as vezes que se fala do Brasil, a primeira coisa que se mostra é o carnaval. O carnaval. O carnaval. Um bando de mulheres seminuas e um monte de estrangeiros esperando que chegue o mais rápido o carnaval para vir realizar os seus fantasmas sexuais, os piores, num país que está aberto para isso. Então imagina a janela que é aberta, os demônios que estão liberados, que encontram um lugar para poder trabalhar, porque o tempo do carnaval é um tempo que os demônios encontram força, porque eles são adorados. Eles são adorados por pecados. Então, todos esses pecados trouxeram uma violência terrível nesse Brasil. E tudo isso é o resultado nos cárceres. Boa, Alain. Mais uma pergunta aqui, Otávio. Se toda autoridade é constituída por Deus, por que existem autoridades corruptas? Olha, existem autoridades corruptas e não é de agora. Deus instituiu Nabucodonosor. Nabucodonosor foi lá e se corrompeu. A soberba tomou conta do coração dele e Deus teve que abatê-lo para que ele entendesse que Deus é quem dá poder ao homem, é Deus quem faz, é Deus quem está no controle. Então, o fato do homem se corromper não aniquila a soberania de Deus, né? O homem se corrompe porque o homem é mau. O homem está em estado
de pecado. Né? Ele pode começar no espírito e Sim, terminar na carne também, né? Deus levanta, se ele não sim, vigiar. Sim. O Orar e problema é vigiar. que a gente quer, muitas das vezes, assim, 2 minutos. uma intervenção direta de Deus. Não, Deus institui as autoridades. E por que existe autoridade corrupta? Porque a gente, muitas das vezes, também não coopera, né? A gente sabe que o camarada é corrupto, a gente vota nele, né? O pessoal que vota aí por causa da caixa do leite, por causa dos R$50, né? Não joga a responsabilidade para Deus, não. Entendeu? Porque aí entra até essa questão de ter alguém no governo de acordo com aquilo que você é. Foi quando, no caso de Saul, a gente quer ter um rei igual aos outros povos. E eu vejo também o outro lado, que quando Deus permite isso acontecer, é para a igreja se destacar. Aí também está um outro problema. Quando Deus permite que essas coisas aconteçam, o governo é corrupto. A igreja tinha que se levantar como o sal da terra e a luz ali naquele momento. O problema é que a igreja não está se levantando como luz. A igreja está fazendo igual ou pior, muitas das vezes, do que aquele que está lá no meio da corrupção. Tem outro debate que eu participei aqui. Alguns se titulam como pastores para ir para ser candidato, deputado, vereador, alguma coisa. Chegam lá, faz pior do que os ímpios. Era melhor não ter ido e ter continuado dentro da igreja, cultuando e pastoreando. Pastor Pablo, de onde vieram esses políticos? Esses políticos corruptos, eles vieram da massa do povo. Então, a corrupção, na verdade, está na massa do povo, no povo mesmo. Eles fizeram nada menos do que eles aprenderam no povo. E ele falou aqui de autoridade, mas também não especificou que é a política, mas pode ser a autoridade geral. Isso, geral. Isso, né? geral. Tudo começa pelo povo. Tem que ter uma educação do povo. Tem que ter um trabalho educativo do povo, não é? Para que essa corrupção não chegue a instância tão alta, que seja tão evidenciado como nós estamos vendo em todos os níveis. Pastores, quero agradecer muitíssimo aí a presença de todos vocês. Foi uma grande bênção o programa de hoje. Acredito que atendemos aí a demanda do coração de vocês que nos perguntaram. Continue mandando perguntas, continue mandando temas, sugerindo, gravando vídeo no WhatsApp que nós queremos colocar aqui no ar, viu? Deus abençoe a todos vocês e um beijo grande. Até a próxima!